Eu sou Rosimelo, esse é o podcast Dermatologia e Saúde com a doutora Alice Jarucci. Doutora Alice Jarucci é médica dermatologista pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Olá, doutora. Olá, Rosi, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje o nosso tema é sobre harmonização facial. Será que a harmonização facial funciona para todos? Antes de eu começar a primeira pergunta com a doutora, eu vou comentar um dado que saiu, alguns dados aqui sobre esse procedimento, e segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas, que divulgou recentemente, a harmonização facial cresce cada vez mais no Brasil e no mundo. De 2014 para 2020, foram de 72 mil procedimentos por ano para 256 mil procedimentos ao ano. E, surpreendentemente, o número de homens que aderiram a esse procedimento subiu 700%. Inclusive, nós temos aí famosos que divulgam suas harmonizações faciais, como o ginasta Diego Hipólito, o DJ Alok, o cantor Lucas Luco, a Gretchen, que é muito famosa nesses procedimentos, e nós vamos comentar tudo isso hoje nesse podcast especial. Doutora, o que é a harmonização facial? Rosi, a harmonização facial, na verdade, é um procedimento que nós dermatologistas fazemos há muito tempo com o preenchimento de ácido hialurônico para realçar o contorno da face e fazer também um efeito lifting através de uma técnica com pontos de sustentação. E esses procedimentos, doutora, eles trazem quais tipos de benefício para a pessoa que faz o procedimento? São dois benefícios básicos, Rosi. Nós podemos fazer o rejuvenescimento da face, onde nós vamos repor as perdas de volume que o rosto vai tendo ao longo do tempo. Então, nós podemos repor a perda óssea, a perda de gordura e rejuvenescer o rosto do paciente, mas também podemos trabalhar com o embelezamento da face, onde nós vamos realçar contornos e aí vai depender muito da queixa de cada um. Quais são as principais queixas, doutora, que as pessoas fazem no consultório? Bom, você citou os homens, né, na sua introdução. O que os homens mais buscam é realçar a mandíbula, realçar o queixo, porque a gente sabe que isso masculiniza o rosto dá um ar mais viril pro homem, né? Verdade. Então, se você for ver os atores, né, sempre o galã, ele tem aquela mandíbula mais marcada, o queixo mais largo, e é isso que os homens atualmente estão buscando. É claro que a gente tem que ver se isso é compatível com a face de cada um. Então, precisa sim de uma avaliação global do rosto da pessoa para ver se combina com aquele rosto a mudança que o paciente vem buscando. Então, nos homens, esse desenho da mandíbula. E nas mulheres, quais são as maiores procuras das mulheres? As mulheres vêm muitas vezes volumerizar os lábios ou simplesmente realçar o contorno dos lábios, trabalhar o zigomático, que é essa parte superior da lateral da bochecha, onde a gente faz o efeito top model look. Muitas vezes realçar a própria bochecha ou mesmo alongar o queixo, retificar o nariz. São várias queixas que os pacientes têm e que a gente pode melhorar, né, com essa técnica da harmonização facial. Esse aumento que teve nos últimos anos da harmonização facial me chamou muita atenção quando eu estava fazendo a pesquisa sobre o nosso tema, porque lá atrás, há anos atrás, você via muitas pessoas com mais idade buscando o procedimento. Agora a gente tem percebido pessoas extremamente jovens, 18, 20 anos, já querendo mudar o rosto. Existe limite de idade? Existe um mínimo? Como que funciona isso na prática? Não existe um limite de idade, Rose. O que existe é indicação. Então, o que eu sinto nas faixas etárias mais jovens é que eles são muito impactados pelos padrões de beleza que a mídia divulga. E com as redes sociais, esse ideal de perfeição, ele vem sendo cada vez mais impositivo, principalmente para os adolescentes. Então, nos adolescentes, o mais importante é avaliar expectativas, se há realmente uma indicação, e podemos sim fazer em idades precoces, por exemplo, para pacientes que têm o queixo retraído. A gente sabe que isso pode trazer um grande impacto para a autoconfiança, para a autoestima do adolescente,
E o procedimento com segurança, com uma boa indicação, ele pode ser realizado sim. Interessante você ter comentado isso, porque tem algumas fotos na internet que a gente vê que realmente a diferença do rosto da pessoa, ela muda tanto. E tanto deixa a pessoa muito bonita realmente, mas aí a gente tem que pensar que muitas vezes aquelas imagens da internet, elas já passaram ali por um Photoshop, não é uma possibilidade real. Como que o médico consegue passar isso para o paciente como a maneira mais próxima que ele vai ficar de resultado quando ele decide fazer um procedimento desse? Rose, interessante que você tocou nesse assunto, porque o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, ele até proíbe os médicos a postarem antes e depois, mas a gente sabe que tem profissionais de saúde que realmente fazem essas postagens na internet e para um olhar mais experiente, a gente vê que tem jogo de luz, então a foto do depois mais iluminada, a posição do paciente, às vezes no depois está diferente, o que altera o resultado, e o Photoshop, que é um clássico na internet, então isso vem confundindo muito as pessoas. E o que a gente também tem que explicar é que você não pode esperar o mesmo resultado em você do que foi feito, né, no outro paciente. Então cada rosto é um rosto, esse procedimento ele deve ser muito individualizado e para cada um. Interessante esse comentário, doutora, porque assim, que realmente a harmonização facial pode trazer um resultado muito positivo para o seu rosto, a gente nota que é possível. Agora, você não pode se basear só por uma foto, é como você disse, tem pessoas que fazem a foto assim, o antes a pessoa tá com a boca fechada, no depois ela tá sorrindo, sempre vai dar uma diferença. Agora, a gente nota sim um rejuvenescimento, uma valorização, a gente comentou sobre os homens, né, o DJ Alok tem postagens dele do antes e depois e realmente ele já era bonito, ficou mais ainda. Mas também existe o caso do Lucas Luco, que fez uma excelente harmonização. Ele já era bonito, ficou tão bonito quanto, mas ele não se sentiu bem com a mudança. Isso chamou muita atenção e deu muito noticiário na imprensa. Inclusive, ele fez depois uma reversão do procedimento. Eu queria que a senhora explicasse um pouco pra gente sobre isso, da pessoa fazer, não se sentir bem, mesmo ficando um resultado bom, e as possibilidades de reverter isso na prática. Sim, os traços do rosto, eles vão trazer uma identificação para cada um, né? Então, quando a gente faz uma alteração muito drástica desses traços faciais, pode trazer um problema de falta de reconhecimento, né, do paciente. Então, o ideal é fazer essa harmonização de forma paulatina. Em vez de, em um procedimento só, injetar logo 10, 12 ampolas, nós podemos fazer um planejamento e fracionar o número de ampolas por sessão. Assim, o paciente ele vai ter uma relação melhor com o procedimento e, realmente, se não gostar do resultado, como foi o caso do Lucas Luco, há a possibilidade de reversão com uma enzima chamada hialuronidase. Isso é bom porque traz o ideal é não reverter, é claro, a gente está investindo no procedimento, está fazendo todo um trabalho, alinhando as expectativas, mas é legal para o paciente saber que existe a possibilidade da reversão. Eu acho que isso traz até uma segurança para quem está buscando o procedimento. Muito interessante a gente comentar sobre isso, porque a harmonização facial não é só um antes e depois, é considerado realmente um tratamento gradativo para que você não se frustre com as expectativas, também não crie expectativas inatingíveis e que você também tenha a possibilidade de saber até onde você pode ir, porque não é assim, cheguei hoje, amanhã eu vou sair com o rosto de um personagem famoso da televisão. Sim. Tem que ter esse cuidado, né, doutora? Com certeza, a gente tem que tomar cuidado com os modismos, né? Isso, até porque assim, o caso do Lucas Luco, ele já era bonito, ele ficou bonito, não se reconheceu e foi lá e mudou. Parece simples, mas a gente sabe que na prática isso traz muitos problemas. Primeiro, financeiramente é um procedimento que nem todos têm condição nem de fazer nem de reverter. Tem que conhecer bons profissionais, porque senão a reversão pode virar um grande problema. Nós temos muitos casos aí também de pessoas que mudaram o rosto e sofreram muito depois com isso. Então é importante as pessoas terem essa consciência de que é um tratamento, é isso mesmo? Doutor? Sim, a gente tem que ter consciência de que a gente envelhece a cada dia. E nem todos os problemas da face a gente vai resolver com o preenchimento. O que eu vejo no mercado é um exagero com relação à valorização do preenchimento. Então, normalmente a gente associa tecnologias
para fazer o rejuvenescimento global da face. A gente usa lasers, ultrassom, toxina botulínica, bioestimuladores e também o preenchedor como um refinamento, como um acabamento, né? Esse exagero que eu acho que deve se tomar muito cuidado com relação a preenchedores. Daqui a pouco a gente vai falar dos tipos de harmonização, né, os tipos de procedimento. E eu quero falar um pouquinho desses exageros, porque a Gretchen, que é uma figura muito conhecida e querida no Brasil, ela teve uma fase que o rosto dela começou a ficar deformado e ela foi muito criticada nas redes sociais, até de uma forma agressiva. E quem acompanha ela nas redes sociais nota que o rosto dela hoje está muito mais harmonioso. A gente nota que ela teve esse cuidado de harmonizar o rosto e fazer essas correções do exagero do passado. Mas nem todos conseguem isso, né, doutora? Sim, é importante entender que há um caminho onde você consegue atingir o equilíbrio, mas você realmente pode passar por exagero se você não tomar cuidado com alinhamento de expectativas, escolha correta de materiais, aplicação segura. Tudo isso deve ser levado em conta para o resultado mais natural possível, que é o que a maioria dos pacientes buscam, né, Rose? Os pacientes, eles vêm para o consultório com medo dessas transformações abruptas que eles veem na mídia. E, inclusive, é interessante a gente comentar também que existe na harmonização facial, além da expectativa, existe a questão da manutenção. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta, doutora, o seguinte: todos os produtos precisam de manutenção ou existem produtos definitivos? Que isso causa muita confusão com as notícias que a gente recebe a respeito. Verdade. Então, existem vários tipos de preenchedores. Os que são permitidos no mercado são os preenchedores removíveis, né? São os temporários, que é o preenchedor de ácido hialurônico e de hidroxapatita de cálcio. Esses preenchedores, eles precisam sim de uma manutenção. Normalmente o resultado ele dura de 1 a 3 anos. Isso depende muito do tipo de preenchedor que foi utilizado, da região do rosto e até do perfil metabólico de cada um. Então a gente sabe que atletas, por exemplo, que fazem muita atividade física, eles têm um consumo mais precoce desses preenchedores. Isso é verdade, né? Conforme vai fazendo dieta, a gente sente que, além de queimar a gordura do corpo, vai dando uma flacidez no rosto, né? Isso, há um emagrecimento da face com as dietas e a gente pode sim repor essas gordurinhas que a gente perde no rosto com os preenchedores, deixando uma forma bem natural, bem harmônica. Eu acho que fica muito bonito quando bem feito. Agora vamos falar um pouquinho dos produtos, doutora. Quais são os principais produtos que são utilizados? E como é feita essa combinação? Porque, veja se eu entendi corretamente, são vários procedimentos de acordo, às vezes a pessoa vai usar vários produtos juntos, é isso? Isso. Então, a depender da área do rosto a ser preenchida, a gente vai escolher produtos de consistências diferentes. Então, em mandíbula, queixo, onde a gente quer realçar o contorno, o ideal é escolher um ácido hialurônico mais denso ou até hidroxapatita de cálcio. Agora, em áreas como olheiras, é muito legal corrigir a olheira porque a gente tira aquele aspecto cansado do rosto. Ali a gente precisa escolher um produto mais fluido, que não cause tanto inchaço, assim como a área dos lábios. No sulco nasogeniano, que é o famoso bigode chinês, já é legal escolher um produto intermediário, nem tão denso, nem tão fluido, para dar uma certa consistência para a região. E na minha pesquisa, para a gente fazer esse podcast hoje, eu encontrei também muitas referências sobre os procedimentos para o nariz. Antigamente, basicamente, se tinha que operar. E hoje eu percebo que pelos tratamentos e produtos, muita coisa você consegue fazer sem precisar de cirurgia para corrigir o nariz, né? Como que é feito isso? Nós podemos fazer também o preenchimento de nariz com ácido hialurônico, mas é sempre importante lembrar que essa é a área de mais risco de preenchimento na face. A gente sabe que tem uma artéria super importante que é até ligada à visão. Então, o preenchimento nessa região, ele pode até causar cegueira, Rose. Por isso que eu sempre quero ressaltar com os meus pacientes a importância, né, de procurar um profissional apto a fazer o preenchimento e reverter complicações, já que esse não é um procedimento isento de riscos, né? O preenchimento de nariz. Importante você comentar sobre isso, porque hoje os dentistas, eles têm alguns procedimentos de preenchimento que eles podem fazer
na clínica, e muitas pessoas acham que tudo pode ser resolvido no dentista e a formação do dermatologista é completamente diferente. Esclarece um pouco isso pra gente, doutora. Bom, primeiro, o dermatologista ele é um médico, então ele está apto a reverter complicações, a tratar, né? Complicações sistêmicas que o paciente pode ter no consultório, desde problemas cardíacos até um desmaio, até uma alergia. E além de médico, ele tem uma especialização de dermatologista que ele faz, para ser dermatologista, né? Ele faz uma residência médica por 3 anos, ele faz uma prova de título de especialista e depois ele ainda pode complementar a sua formação com uma pós-graduação. O preparo do dermatologista com relação ao cuidado da pele, ele é muito superior, né, às outras áreas da saúde. Ele tem uma noção muito mais global do atendimento do paciente e uma aptidão a reverter complicações muito maior no meu ponto de vista. Muito importante a gente saber disso, viu? Porque o conhecimento é tudo. Senão você vai só pelo preço, por um amigo disse, e você não entende exatamente o que está acontecendo, e você pode ter uma grande frustração e talvez até não conseguir reverter, como você mesmo explicou. Existe risco de vida sim, se você fizer um procedimento sem uma qualificação ideal, né? Sim. Agora, com relação aos casos de pessoas que querem fazer o procedimento de harmonização, a pergunta é: existe algum caso, doutora, que você se recusa a fazer ou que os médicos devem evitar fazer? Sim, Rose, eu já recusei alguns tratamentos de harmonização facial quando a gente percebe que a expectativa do paciente ela está, assim, vamos dizer, descolada da realidade. Quando ele tem aquele ideal inatingível, quando ele está fazendo aquilo por um modismo e não combina com a sua personalidade, aí a gente deve contraindicar o procedimento e conversar muito com esse paciente, né? Fazer um acolhimento do sofrimento dele de outra forma, porque a gente entende que aquele procedimento talvez não resolva o problema dele. Existe até um nome que a psiquiatria dá para esse perfil, né, de paciente, que é o transtorno dismórfico corporal. Então, isso acontece inclusive em outras áreas. Existe a vigorexia, onde há uma busca inatingível daquele ideal de beleza físico, e a gente tem que identificar assim, esse perfil e contraindicar o procedimento, né, para a gente ser ético, né, com o paciente. Isso, vai aí esse alerta, ou seja, mexe com o emocional sim, às vezes a pessoa está frustrada na vida pessoal e acha que a harmonização vai resolver, e não é a parte visual, é a parte interna, né, doutora? Isso. Tem que ter esse cuidado muito importante, exatamente, né? Esse é um outro diferencial que o médico tem com relação aos outros especialistas, e como ele tem uma passagem pela psiquiatria, ele também é mais capaz de identificar o perfil de personalidade que tem contraindicação ao procedimento. Olha, muito bom falar sobre esse tema. Quero chamar a atenção das pessoas, principalmente para você buscar procedência, conhecimento, que você possa confiar no profissional que vai fazer esse trabalho para você. E uma coisa importante, se prepare emocionalmente e financeiramente para que você faça isso de uma forma leve, porque é um trabalho que você vai fazer e vai ter que refazer. Não é uma coisa que você vai colocar e nunca mais vai mexer, porque o nosso rosto vai mudando com a idade, com o tempo, né? Até os dentes mudam, né? E o rosto não é diferente, né? Sim, Rose, planejamento é tudo nessa hora. Então, a gente tem várias alterações da estrutura do rosto. A gente tem uma reabsorção do ramo da mandíbula, o queixo vai ficando rodado para dentro, a maxila vai retraindo, os coxins de gordura embaixo dos olhos, eles vão sendo reabsorvidos, dando um aspecto de olhar mais afundado. Então, hoje, a gente conhece como ocorre o processo de envelhecimento. A partir daí, a gente tem que avaliar os pontos fracos e os pontos fortes de cada paciente e atuar corrigindo, né, aquilo que pode incomodar ao longo do envelhecimento de cada um e realçando os pontos fortes. Olha, falando sobre os riscos, os cuidados, eu queria agora que você falasse, na sua experiência médica, quais são os principais benefícios que você percebe nas pessoas que têm uma harmonização facial bem sucedida. Rose, eu acho super realizador trabalhar com harmonização facial e é legal que o procedimento ele pode
o resultado do procedimento pode ser visto na hora. Então, o paciente ele pode ficar até com um espelho na mão acompanhando o resultado e ele pode trazer vários benefícios. O principal deles é na autoestima, né? Na autoconfiança, na autoestima. E os pacientes eles vêm buscando uma melhora pontual, de repente corrigir um olhar mais cansado, ressaltar os lábios, se sentir mais jovem, mas o grande ganho é na autoestima e na autoconfiança, seja para um projeto pessoal, para desempenhar melhor o trabalho ou até para algum relacionamento. Ou seja, os benefícios são muitos, vale a pena com consciência você fazer uma harmonização facial em qualquer idade que você sinta necessidade e o mais importante, procurar um profissional de confiança que possa te deixar tranquilo na hora de realizar esse procedimento. Inclusive eu vou deixar os contatos aqui da doutora, caso você tenha alguma pergunta ou se você quiser sugerir algum tema para o podcast, é importante você entrar em contato, dar a sua opinião, fazer o seu comentário e também fazer a sua pergunta e a gente vai respondendo na medida do possível. O WhatsApp da clínica da doutora é o 11 São Paulo 949089674. Nas redes sociais você vai encontrar no site alicejarushi.com.br, é Jarushi com CH, no Instagram doutora.alicejarushi e tem o canal do YouTube também, que é doutora Alice Jarushi dermatologista. É isso, doutora? É isso mesmo, Rosi. Eu espero que continuem acompanhando a gente nos próximos podcasts. Que vocês aproveitem essas informações, esses benefícios e tragam outros temas. Nós vamos aqui sempre trazer temas aí que são procurados, que as pessoas pedem e hoje o escolhido foi: será que a harmonização facial funciona para todos? Espero que você possa se beneficiar muito desse conteúdo. E antes da gente encerrar o nosso podcast, eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente, doutora, sobre a sua formação em dermatologia e como que a senhora começou a trabalhar com os procedimentos de harmonização. Ah, tá bom, Zi. Então, eu fiz faculdade de medicina na Universidade de São Paulo. Na mesma universidade eu fiz a minha residência, depois eu fiz uma pós-graduação de cirurgia dermatológica e no consultório a gente sabe que a demanda por estética, pelo embelezamento da face ela é muito grande. Acabei fazendo vários cursos no Brasil, fora do Brasil, para me aprofundar realmente antes de colocar a mão na massa. Então, faz mais ou menos 10 anos que eu trabalho com a dermatologia e tenho uma grande satisfação de estar nessa área. Eu acho que é uma área que vai crescer muito ainda e que pode trazer muito benefício para as pessoas. A gente vê aí pelos dados estatísticos, né, dos últimos anos o quanto mudou e também o que a gente percebe é que hoje os procedimentos ainda são considerados muito caros para a realidade brasileira, mas a gente nota duas coisas interessantes. Primeiro, o brasileiro ele tem uma habilidade incrível em trabalhar com estética e plástica, né, doutora? É verdade. Eu já, enfim, fiz estágios, fiz cursos em vários países do mundo e eu acho que sim, o Brasil é uma referência em estética, seja na dermatologia, seja na cirurgia plástica. Então muita gente de fora do país vem para cá porque sabe que o brasileiro é muito bom nessa parte estética. Agora, uma notícia boa para você que tem vontade de fazer harmonização facial é que hoje existe uma série até de formas de você pagar mais tranquilo, financiamentos, também melhorou muito as possibilidades de fazer o tratamento, né, doutora? Fez essa diferença também para aumentar o número de procedimentos? Sim, ao longo do tempo o custo desse procedimento foi diminuindo, então eu acho que hoje ele é mais acessível do que foi no passado e como eu tinha conversado, Rosi, às vezes não é o preenchedor que vai resolver o problema do paciente, às vezes ele quer fazer uma harmonização facial porque viu na mídia, porque viu alguém famoso, porque viu um antes e depois, mas muitas vezes um procedimento até mais simples do que esse, ou só um acabamento com preenchedor, com poucas seringas, vai resolver o que ele está buscando, né? Maravilha, então estamos encerrando aqui o podcast Dermatologia e Saúde com a doutora Alice Jarushi. Siga a doutora Alice nas redes sociais, Instagram doutora.alicejarushi, Jarushi com CH. Canal do YouTube, doutora Alice Jarushi, dermatologista. WhatsApp da clínica para você poder fazer suas perguntas ou marcar os seus atendimentos. 11 São Paulo, 949089674. E o site alicejarushi.com.br.
Esse foi o podcast Dermatologia e Saúde com doutora Alice Jarucci. Produção e entrevista Rose Melo, edição de áudio Rick Siqueira.